Eu sou Marcos Palmeira, doutor em quiropraxia de Salvador, Bahia, e atualmente sou o presidente da ONG Quiropraxia Sem Fronteiras e vim aqui para responder para vocês algumas perguntas. Meu primeiro contato com a quiropraxia foi em 1992, ainda no ensino médio, quando eu fui para os Estados Unidos fazer intercâmbio cultural. Lá eu tive contato com um consultório de quiropraxia onde a minha mãe americana trabalhava e foi quando eu conheci. 3 anos depois, em 95, eu voltei aos Estados Unidos para fazer faculdade e comecei a trabalhar como jardineiro neste mesmo consultório. Então foi ali que no dia a dia eu fui observando, era ajustado, era tratado, né? Me tornei paciente de quiropraxia e fui tendo contato diariamente com aqueles pacientes que entravam e saíam. Então isso foi chamando bastante minha atenção, foi aí que eu resolvi partir para estudar quiropraxia. O que me chamou bastante atenção na quiropraxia é que é um tratamento bastante simples, muitas vezes feito apenas com o uso das mãos, sem nenhum equipamento, e que é capaz de promover grandes transformações no corpo, na saúde. Então, para mim, a quiropraxia é um tratamento fundamental, um tratamento de saúde fundamental, que possibilita a pessoa tratar a sua saúde independente de qualquer queixa. Essas alterações que o quiropraxista corrige, elas existem muitas vezes sem que a pessoa tenha conhecimento, e além de permitir uma melhora do ponto de vista estrutural, ortopédico, tem um benefício do ponto de vista global através da normalização da comunicação entre o cérebro e as partes do corpo. Então isso para mim é bastante fundamental, que as pessoas entendam que a quiropraxia trata da saúde através da coluna, né? A quiropraxia tem um lugar específico que nenhuma outra profissão pode ocupar. Somente a quiropraxia consegue identificar essas disfunções, corrigir essas alterações. Então a quiropraxia deveria ser encarada de um modo geral pela população como um tratamento preventivo, realizado por toda a família, desde os primeiros anos de vida até o final da vida. Os benefícios de um tratamento de quiropraxia podem ser diversos. As pessoas vão dizer que melhoraram de um problema ou tiveram alguma outra situação resolvida através do tratamento, mas eu diria que, sem sombra de dúvida, a regularização da comunicação entre as partes do corpo e o cérebro, e do cérebro e as partes do corpo é fundamental. É o grande benefício e a grande revolução que a quiropraxia promove. É óbvio, claro, que eu preciso ter bom descanso, eu preciso ter boa alimentação, eu preciso fazer exercício, eu preciso ter recursos para ter uma boa saúde. Mas quantas vezes eu posso ter todos esses recursos e não conseguir transformar isso em vitalidade, em saúde, porque eu tenho alguma interferência? Então, a quiropraxia preenche o espaço, que é fundamental, de normalizar essa comunicação, e eu diria que é o grande benefício que o tratamento oferece. Bom, a pergunta agora é: só quem tem problema de coluna deve procurar um quiropraxista ou pode fazer quiropraxia? A resposta é claro. Se a pessoa não tem problema de coluna, não precisa nem de quiropraxia, nem de nenhuma outra coisa, né? O quiropraxista, ele resolve algum problema na coluna. Ele não faz de conta, ele não... o máximo que ele vai fazer é criar um problema onde não existe. Agora, se a pergunta fosse, só quem tem queixa ou quem tem sintomas pode procurar um quiropraxista ou deve fazer quiropraxia, aí a resposta muda, claro que não. Por quê? Eu acho que a gente não está muito acostumado a entender a subluxação vertebral como um problema, como uma patologia bem definida pela ciência. E é claro que na nossa profissão isso ainda é motivo de debate. Mas perceba que quase sempre a gente faz correções na coluna, detectando com os nossos métodos de avaliação, e a pessoa quase sempre não precisa falar nada, né? Não precisa ter uma queixa. A gente sabe que muitos dos problemas de coluna começam de forma muito silenciosa, como artrose, como hernia de disco. Então, é preciso entender o tratamento como uma possibilidade de prevenção fantástica, né? E com essa grande vantagem, a pessoa não precisa ter queixa, não precisa dizer, olha, aqui que dói, ali que dói. O profissional
tem capacidade para avaliar, identificar os problemas, corrigir sem nenhum problema, com toda a segurança. Então as pessoas precisam lançar mão da quiropraxia como tratamento, independente de terem qualquer queixa. Essa é uma pergunta bastante comum e eu sempre respondo o seguinte: a quiropraxia é um tratamento que não tem contraindicações. E eu vou explicar porque pode parecer estranho. Veja, nós temos 24 vértebras e o quiropraxista é um profissional altamente capacitado para identificar problemas em uma ou em outra vértebra, em uma ou em outra região da coluna, que pode ser uma metástase óssea, que pode ser uma hernia de disco extrusa, que pode ser uma fratura. Então, a quiropraxista tem capacidade de identificar essas alterações, evitar o tratamento ou lançar mão de uma técnica que não vai agredir ou que não vai piorar aquela região, e nas outras regiões fazer o tratamento de forma completamente normal ou adaptada. Mas é preciso entender que todo paciente, toda pessoa pode fazer o tratamento de quiropraxia em uma ou em outra parte da coluna e ser bastante beneficiado por isso. Bom, essa é para mim uma pergunta bastante difícil de responder. Ao longo desses 23 anos foram muitas experiências transformadoras, emocionantes, de grandes transformações na vida das pessoas. Certamente eu não citaria nenhum caso de alguém que tinha dor de coluna e ficou sem dor, mas antes, casos em que a pessoa tinha dificuldade de locomoção e teve a condição de se movimentar melhor depois, e aí por conta disso conseguiu um emprego. Paciente que viveu com asma toda uma vida e que veio tratar por conta de uma dor de coluna, mas de quebra saiu do tratamento sem asma e nunca mais precisou usar aquela bombinha. Então, os casos onde a vida da pessoa, onde a condição da pessoa é transformada de forma bastante profunda, são esses casos que mais me chamam a atenção e são os que me motivam a continuar fazendo o que eu faço e os que mais tocam no meu coração. Bom, eu gostaria de finalizar aqui pedindo a vocês que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, acompanhem a ONG Quiropraxia Sem Fronteiras nas redes sociais. São sempre novidades e informações que vão enriquecer conhecimento tanto do público leigo como de colegas e estudantes de quiropraxia. Deixar aqui uma dica, uma sugestão, se você está começando a profissão, se você ainda é estudante, é que você procure se aprofundar no conhecimento dos três pilares da nossa profissão, que são a filosofia, a ciência e a arte. A filosofia sendo o conceito de profissão, de identificação, de por que nós fazemos o que fazemos, de onde nós viemos, para onde estamos indo. A ciência tem a ver com toda a parte de diagnóstico, toda a parte de estudo do corpo humano, de entender como fazemos, como funciona, E a arte são as nossas técnicas, são os conhecimentos práticos, E daí vem o nosso nome quiropraxia, a prática com as mãos. Então, praticar, treinar, se especializar nas diversas técnicas, são ferramentas diferentes para situações diferentes. É importante ter um leque desses recursos para que você possa utilizar no momento certo. Então, eu queria deixar aqui o meu abraço e agradecer a vocês pela atenção. Até a próxima.